Pessoal, nós vamos resolver agora então os exercícios 17.102 e 17.106 do capítulo do livro Química, a natureza molecular da matéria, James Brad e, enfim, outros autores, sexta edição, tá certo? Vamos lá então. O exercício 102 do capítulo 17 nos diz o seguinte: suponha que 30 ml de uma solução 0,1 molar de HCl é adicionada a um tampão acetato preparado dissolvendo 0,1 mol de ácido acético e 0,11 mol de acetato de sódio em 0,1 litro de solução. Né? Qual é a concentração e final? Né? Qual é o pH inicial e final? Né? Quer dizer, antes de você acrescentar o HCl ao tampão e depois que você tiver acrescentado o HCl ao tampão, quais serão os valores aí de pH e qual seria, né, o valor do pH se a mesma quantidade de HCl fosse acrescentado não a um tampão, mas a 125 ml de água pura, tá certo? Essas são as perguntas e esses então são os dados fornecidos. Vamos lá. Bom, então para calcular o pH do tampão, né, nós vamos utilizar a famosa equação de Henderson-Hasselbalch. Né? pH é igual a pKa mais log concentração do sal sobre concentração do ácido, ou, daria na mesma, concentração da base, né, base conjugada, sobre a concentração do ácido. Tá certo? Lembrar que o pH é o log do inverso de Ka. No caso, esse é um tampão ácido acético acetato de sódio. O Ka é o do ácido acético, 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, menos log pKa, menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log concentração do sal, 0,11, sobre concentração do ácido, 0,1. Né? Fazendo os cálculos, então, isso vai nos fornecer um pH de 4,786. Né? Bom, esse é o tampão do pH antes da adição do ácido. Nós adicionamos depois ao tampão, né, 30 ml de uma solução 0,1 molar de ácido clorídrico, HCl. Né? A concentração molar é o número de mols de soluto dividido pelo volume da solução em litros, então multiplicando a concentração molar pelo volume em litros, nesse caso 30 ml, vai dar 30 vezes 10 a menos 3 litro, nós temos o número de mols do soluto, 3 vezes 10 a menos 3. O soluto, nesse caso, é HCl, que é um ácido forte, um ácido monoprótico, 100% ionizado. Então, esse é o número de mols de íons H+, que foi acrescentado ao tampão. Né? Aí na parte de baixo, né, para lembrar que o ácido acético se ioniza em íons H+, e íons acetato. O acetato de sódio, por sua vez, é um sal bastante solúvel, enfim, libera em solução íons Na+, e íons acetato. Quando você acrescenta HCl, íons H+, né, ao meio, o que acontece? Bom, você perturba o equilíbrio, né, e, nesse caso, o equilíbrio aí, entre moléculas ionizadas e não ionizadas de ácido acético vai se deslocar para a esquerda. Né? Você aumentou a concentração de íons H+, essa perturbação será compensada pelo sistema, consumindo, né, enfim, íons H+, os íons H+, vão se combinar com íons acetato, formando moléculas não ionizadas de ácido acético. Então, a concentração de ácido acético irá aumentar. Por sua vez, esses íons H+, do HCl, né, para serem consumidos, né, numa tentativa do sistema de restabelecer um estado de equilíbrio, né, princípio de Le Chatelier, esses íons H+, vão se combinar com íons acetato, né, para formar moléculas não ionizadas de ácido acético. Moral da história, a concentração de íons acetato, né, expressa aí na concentração de acetato de sódio, enfim, a concentração de íons acetato, que é a base conjugada do ácido acético, irá diminuir. A concentração de ácido acético irá aumentar de quanto? Né? Do número de mols que acrescentamos aí de íons H+, no caso 0,003. Né? E a concentração do sal, a concentração da base conjugada, né? Nesse caso a base conjugada do ácido acético, o íon acetato, irá diminuir de quanto? Bom, desse mesmo número de mols. Né? Então a concentração da base conjugada diminui, menos
0,003. Fazendo as contas, o pH então é 4,762. Perceba-se então que o pH varia muito pouco, né? Como é esperado, né? Numa solução tampão, e de qualquer forma o pH tornou-se um pouco mais ácido, né? Ligeiramente mais ácido do que antes da adição do HCl, o que também é coerente, né? O pH varia muito pouco, porque afinal o HCl foi adicionado a uma solução tampão, mas por outro lado, como você acrescentou íons H+ ao meio, o pH do meio deve diminuir, e realmente ele diminui um pouquinho, né? De 4,786 para 4,762. Então, as primeiras perguntas ali, né? Enfim, a primeira pergunta, qual o pH antes e depois, né? Antes da adição do HCl ao tampão, quer dizer, o tampão puro, pH 4,786, 4,79, né? Se você quiser deixar aí com duas casas decimais. E o pH do tampão após a adição do HCl, 4,762, enfim, 4,76. Vamos então agora responder a última pergunta. A última pergunta, então, né? Qual seria o pH se o mesmo número de mols de HCl fosse acrescentado aí a 125 ml de água pura? A concentração molar é o número de mols dividido pelo volume da solução em litros. Já calculamos que o número de mols de HCl, portanto de H+, né? Visto que HCl é um ácido forte e 100% ionizado, o número de mols então de H+ é 3 vezes 10 a menos 3. O volume, né? Total serão 155 ml, né? Nós estaremos adicionando 30 ml da solução de HCl a 125 ml de água pura. Volume total 155 ml ou 0,155 litro, o que nos dá uma concentração de H+ de 0,0194 mol por litro e um pH de 1,713. Né? Então, na água pura, né, a 25 graus Celsius, enfim, pH 7. O pH variaria de 7 para 1,7, uma variação bastante expressiva, né? Enquanto no tampão, a adição do mesmo número de mols de H+, né, produz uma variação mínima, né, realmente desprezível no valor do pH, conforme nós vimos ainda há pouco, né, ilustrando uma vez mais, enfim, né, a capacidade, né, de amortizar, por assim dizer, né, íons H+, ou OH-, como seja, que sejam acrescentadas a uma solução tampão. Né? A capacidade da solução tampão de manter o pH do meio aproximadamente constante. Perfeito? Bom, obrigado então. Vamos para o outro exercício de número 106. Bom, o exercício 17.106 nos pede o seguinte: calcule a concentração de todas as espécies, né, envolvidas no equilíbrio em uma solução 2 molar de ácido fosfórico e também calcule o pH da solução. Bom, o ácido fosfórico é um ácido triprótico, né? Perdendo o primeiro próton, forma-se aí H+, o ânion correspondente a um segundo processo de ionização, e o terceiro processo de ionização, então, implica na formação de um íon H+ e do íon fosfato, né? Conforme aparece aí, enfim, escrito. Bom, sendo um ácido triprótico, ele tem 3 constantes de ionização. Mas perceba-se que a primeira constante de ionização é da ordem de 10 a menos 3, a segunda da ordem de 10 a menos 8 e a terceira da ordem de 10 a menos 13. Né? Então, muito embora o ácido fosfórico seja, assim, um ácido triprótico, tem 3 hidrogênios ácidos, né? Tem 3 processos de ionização, já fica evidente, pelo valor, né, das constantes de ionização, que o segundo e terceiros processos, a segunda e a terceira etapa de ionização, contribuem muito pouco para a concentração total de íons H+, de forma tal que, para o cálculo do pH, na verdade, tratar o ácido fosfórico, muito embora ele seja triprótico, tratá-lo como um ácido monoprótico, né, trará resultados, enfim, satisfatórios. Seria um preciosismo desnecessário, né, querer fazer um cálculo exato, porque a diferença no valor total da concentração de H+ será absolutamente desprezível, e no valor do pH, então, pior ainda, porque o pH é uma escala logarítmica. Né? Então, pequenas variações no valor da concentração vão implicar em virtualmente variação nenhuma, né, no valor do pH. Tá certo?
Mas vamos lá então, temos que calcular aí o pH da solução, 2 molar, e a concentração de todas as espécies. Isso significa dizer calcular a concentração de H3 ou mais, de H3PO4, né, que vai permanecer não ionizado ao final, a concentração de íons H+, a concentração de H2PO4 menos, a concentração de HPO4 menos 2 e também a concentração do íon fosfato PO4 menos 3, tá certo? Vamos lá então. Bom, comecemos calculando, né, a concentração de íons H+, aí advindas da primeira etapa, né, do primeiro processo de ionização. Então, a primeira constante de ionização é 7,5 vezes 10 a menos 3 igual a, né, a concentração do próton e a concentração da espécie H2 PO4 menos são iguais, então x vezes x, x2, dividido por 2. Bom, perceba que estamos aí fazendo aquela aproximação, né, de que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, né? Isso não é verdade, evidentemente, porque se está havendo um processo de ionização, a concentração da espécie não ionizada no equilíbrio, evidentemente, será menor do que a concentração inicial. Mas, em todo caso, estamos fazendo no primeiro momento essa aproximação. Fazendo isso, então, calculamos uma concentração de H+, como 0,122 mol por litro e, portanto, um pH de 0,914. Mas vamos verificar, então, se essa nossa aproximação satisfaz aquele critério objetivo, né? Número de mols aí ionizados, 0,122, dividido pelo número de mols inicial, vezes 100, 6,1%. O critério objetivo é que, fazendo a aproximação, né, de que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, que esse percentual de ionização que nós calculamos seja de no máximo 5%, seja igual ou menor do que 5%. Nesse caso foi 6,1%. A aproximação, portanto, tecnicamente falando, não pode ser válida e nós vamos então fazer o cálculo exato, tá certo? É bem verdade, ficou aí muito próximo, né, dos 5%, quer dizer, o valor exato nesse caso com certeza será muito pouco diferente, né, desse valor aproximado, mas em todo caso o critério objetivo é o dos 5%, como foi superado, vamos fazer então na sequência o cálculo exato. Bom, vamos fazer aí então o cálculo exato, né? 7,5 vezes 10 a menos 3, que é a constante de ionização para o primeiro processo de ionização, igual a x2, né? Concentração de íons H+, e a concentração da espécie H2 PO4 menos são iguais, x vezes x, x2, e a concentração no equilíbrio, então, é a concentração inicial, 2 mol por litro, menos aquilo que houver ionizado, menos x, né? Vamos chegar, então, numa equação do segundo grau, cujas raízes são 0,119 e menos 0,126. Qualquer dos dois valores satisfaz a equação, né? Iguala a equação a zero. Matematicamente, os dois resultados estão corretos. Porém, como x nesse caso é um valor de concentração, não existe, né, concentração negativa, então a raiz negativa deve ser descartada, né? Então, o AX, que nesse caso é a concentração de íons H+, é 0,119 mol por litro, o que nos dá um pH de 0,924. Né? Então, perceba-se que tanto o valor da concentração de íons H+, quanto o valor do pH, né, enfim, diferem muito pouco em relação ao valor, os valores obtidos a partir do cálculo aproximado, né? Mas, enfim, difere de toda sorte, e como aquele critério dos 5%, né? O critério objetivo dos 5% havia sido superado, né? Então precisamos fazer o cálculo exato. Bom, então a concentração, o pH 0,924, né? A concentração de íons H+, é igual à concentração de íons H2PO4 menos, e ambas são iguais a 0,119, né, mol por litro. E a concentração de ácido fosfórico vai ser a concentração inicial, 2 molar, menos aquilo que ionizou, né, ou seja, 1,881 mol por litro. Né? Concentração de íons H+, e a concentração de H2PO4 menos, se você quiser deixar apenas com duas casas decimais após a vírgula, ficaria 0,12, né? E a concentração de H3PO4 ficaria, enfim, 1,88, mas enfim, se quiser deixar com uma casa decimal só, 1,9.
né? Mas enfim, esses então são os valores exatos. Então já calculamos o pH, calculamos a concentração de íons H+, calculamos a concentração de H2PO4- e calculamos a concentração de H3PO4 final, né? Então temos ainda que calcular a concentração das espécies HPO4-2 e temos que calcular também a concentração do íon fosfato, né? PO4-3, tá certo? Vamos em frente então. Bom, a segunda constante de ionização, segundo processo de ionização, é 6,2 vezes 10⁻⁸, né? Isso vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração da espécie HPO4-2. Né? Esses são os produtos, né? E o reagente, nesse caso, é a espécie H2PO4-. Então, a espécie H2PO4-, que foi produto, né, no primeiro processo de ionização, ela é reagente no segundo. Mas detalhe, como nós vimos anteriormente, né, a concentração de H+ e a concentração de H2PO4- são iguais, né? Enfim, iguais a, deixando aí só com duas casas decimais após a vírgula, 0,12 mol por litro. Então, X, que nesse caso é a concentração de HPO4-2, é igual a 6,2 vezes 10⁻⁸ mol por litro. E detalhe, perceba-se que a concentração de íons H+, que nós calculamos era 0,119 mol por litro, né? 1,19 vezes 10⁻⁻1 mol por litro. Calculamos na etapa anterior e a partir desse valor calculamos o pH, né? Então, da ordem de 10⁻⁻1, a concentração de íons H+ liberada na primeira etapa de ionização. Já nessa segunda etapa, a concentração de íons, a concentração liberada, né? Lembrar que a concentração de HPO4-2, né, será igual à concentração de H+ liberada nessa segunda etapa, é da ordem de 10⁻⁸, né? Porque para calcular o pH da solução, idealmente falando, nós teríamos que calcular o número de mols de H+ liberados na primeira etapa de ionização, o número de mols de H+ liberados na terceira etapa de ionização e o número de mols liberados na terceira etapa de ionização, somar tudo isso para ter a concentração total de íons H+, e a partir daí então calcular o pH, né? Mas nós já calculamos o pH apenas, como fizemos na etapa anterior, apenas a partir do número de mols de íons H+, liberados aí, na primeira etapa de ionização. Por quê? Porque pelos próprios valores das constantes de ionização, né, da segunda etapa e da terceira, nós já sabemos que o número total de mols liberados na segunda e na terceira etapa, mols de íons H+, né, é desprezível em relação da primeira etapa. Então, na primeira etapa, concentração de íons H+ da ordem de 10⁻⁻1, na segunda etapa da ordem de 10⁻⁸, né? Como isso seria uma soma, né? A soma do número total de mols de íons H+ liberados aí em cada etapa, 10⁻⁻1 mais 10⁻⁸, aproximadamente 10⁻⁻1 mesmo. Ou seja, o resultado obtido, em suma, né, deixa bastante claro que considerarmos o ácido fosfórico em verdade como um ácido monoprótico e calcularmos o pH, como já fizemos inclusive, apenas a partir do número de mols de íons H+ liberados na primeira etapa, é uma aproximação perfeitamente válida, né? Mas enfim, a concentração de HPO4-2, que era uma espécie da qual faltava ainda calcular a concentração, essa concentração é de 6,2 vezes 10⁻⁸ mol por litro. Bom, passemos então para a terceira etapa de ionização, que vai nos permitir aí calcular a concentração de íons fosfato, né? Bom, terceira constante de ionização é 4,2 vezes 10⁻⁻13, né? Isso é a concentração de íons H+, vezes a concentração de íons fosfato, dividido pela concentração de HPO4-2. HPO4-2, que era produto, né, na segunda etapa de ionização, torna-se reagente ou passa a ser reagente na terceira etapa de ionização. A concentração de íons H+, como já vimos, e arredondando aí para duas casas decimais, né, era 0,119, né, mas enfim, 0,12, né, deixando só duas casas decimais, mol por litro, né, que é virtualmente toda a concentração de íons H+, que como já vimos, o número total de mols liberados, de íons H+ liberados na segunda etapa é desprezível, na terceira então pior ainda, né? Então, H+ é praticamente apenas, né, a concentração liberada na primeira etapa, que é 0,12, vezes a concentração de íons fosfato, que é a nossa incógnita,
dividido pela concentração de HPO4 menos 2, cuja concentração acabamos de determinar como sendo 6,2 vezes 10 a menos 8. Fazendo as contas, a concentração de íon fosfato, PO4 menos 3, é 2,17, ou se quiser arredondar, 2,2 vezes 10 a menos 19 mol por litro. Então, já houvermos calculado a concentração de íons H+, de H3PO4 não ionizado, né, que restou ao final aí dos processos de ionização, a concentração da espécie H2PO4-, e calculamos agora as concentrações das espécies HPO4-2 e PO4-3, terminando assim então de calcular a concentração de todas as espécies presentes na solução. E o pH, no caso, já houvermos calculado, né? E perceba-se que a concentração de íons fosfato, né, é igual à concentração de íons H+, liberadas na terceira etapa de ionização, ou seja, a concentração de íons H+ advindos aí da terceira etapa de ionização seria 2,17 vezes 10 a menos 19 mol por litro. Né? Então, na primeira etapa, nós liberamos aí o número de mols de íons H+ da ordem de 10 a menos 1, na segunda etapa 10 a menos 8, na terceira etapa da ordem de 10 a menos 19. Né? Então, como isso seria uma soma, né, para ter o número total de mols de íons H+, fica bastante claro que, né, é perfeitamente válido, é corretíssimo, né, tratar o ácido como se fosse, na verdade, monoprótico, porque 10 a menos 1 mais 10 a menos 8 mais 10 a menos 19, enfim, 10 a menos 1, na verdade, no fim das contas. Né? De forma que tratarmos o ácido como, na verdade, monoprótico e calcularmos, né, o pH a partir apenas da concentração de íons H+ liberados aí na primeira etapa é perfeitamente correto, assim como foi correto nessa terceira etapa de ionização, considerarmos que a concentração de H+ era simplesmente a concentração do que foi liberado na primeira etapa. Perfeito? Então, todas as concentrações de todas as espécies envolvidas aí, né, no equilíbrio, todas elas calculadas, o pH também. Concluímos assim, então, o problema 17.106. Até o próximo exercício, então.